E aí, meu bem, tudo bem? Eu sou a Ana Oliveira, sou tatuadora já faz um bom tempo e hoje nesse vídeo você vai receber os conselhos que eu nunca recebi, mas que eu gostaria de ter recebido antes de ser tatuadora e que fazem muita diferença no dia a dia de um tatuador ou de uma tatuadora. Apesar do processo de aprender a tatuar ser bem democrático, hoje em dia tem muito conteúdo legal na internet, em todas as redes sociais você consegue aprender um pouquinho do processo, ainda assim é muito relativo, porque o que funciona para um pode não funcionar para o outro e tatuagem é muito diverso, tem vários estilos, ainda bem. E aí a gente acaba ficando um pouco perdido, sem saber para que caminho correr. Mas essas dicas que eu vou te passar servem para independente de tudo isso que eu te falei, é só aprender e ir. E olha, eu vou começar dizendo que trabalhar com tatuagem mudou completamente a minha vida. E nesses últimos anos, eu tatuo desde 2017. 2018. E nesses últimos anos eu venho aprendendo algumas coisas. Eu acho que agora é o momento de eu compartilhar essas coisas e ajudar quem eu quero que comece nessa profissão também. Mas antes da gente começar, quero te pedir para curtir esse vídeo, para se inscrever nesse canal. Eu não sei para onde a gente vai, mas eu espero que o algoritmo, que o YouTube me traga pessoas legais e que me leve para um ritmo massa com vocês, ensinando coisas e aprendendo com vocês também. O primeiro conselho que eu tenho pra você, pequeno gafanhoto do mundo da tatuagem, é pra você ter boas referências. E isso não diz respeito ao processo de desenhar, e sim de se espelhar, de ter pessoas que te inspiram no mundo da tatu. Porque quando a gente começa a tatuar, a gente cria aquele perfil profissional e começa a seguir vários tatuadores. Então, eu me admirava com aquelas pessoas e com o processo de crescimento delas. Eu me peguei pensando em que contextos sociais nós éramos inseridos. Então, eu seguia pessoas e queria entender onde elas estudaram desenho, qual era a referência delas, que escola elas estudaram, que faculdade elas seguiram, e eu venho do design gráfico. Então, eu comecei a perceber que eu, aluna bolsista, que cresceu numa periferia, que não teve acesso a muitas das coisas que aquelas pessoas tiveram, estava deslocada, levando aquela pessoa como referência, porque o nosso caminho seria muito diferente. Às vezes a gente confunde referência com comparação, né? Então eu me comparava muito com aquelas pessoas e isso gerava frustração. Então quando eu me dei conta disso e comecei a selecionar melhor o público que eu queria que fosse inspiração pra mim, tudo isso mudou. Porque eu comecei a enxergar um caminho, uma jornada que era mais parecida com a minha. Não sei se vai fazer sentido pra você, mas pra mim fez muito sentido. Escucha as palavras das bruxas. E agora, meu pequeno aprendiz, o segundo conselho que eu tenho pra você é que você aprenda atendimento ao público. Não ao público em geral, ao público cliente de tatuagem que vai tatuar com você no estúdio. Eu vejo muita gente aprendendo a tatuar, aprendendo todas as técnicas, sendo nerd dos tipos de máquinas e materiais e fornecedores e tudo mais. E na hora que o cliente tá ali, cara a cara, com o braço estendido pra você tatuar, zero contato, zero interação e zero tato humano, sabe? Então é interessante que você vá tatuar com outros tatuadores e veja como ele dá andamento nas conversas, como ele recebe, como ele passa as orientações de cuidados da tatuagem, porque uma coisa é a gente saber toda a teoria e outra coisa é a gente saber passar isso para os nossos clientes. Então eu vejo que essa é uma forma da gente fidelizar o cliente, da gente aproximar para além das redes sociais. Eu trabalho muito com as redes sociais nessa parte de encantamento dos clientes, muita gente vem tatuar comigo e sabe das histórias que eu conto nas redes sociais e sabe dos detalhes, sabe o nome da minha cachorrinha, porque é isso que eu vou mostrando no dia a dia. Então não faria sentido o meu atendimento pessoal lá no estúdio ser diferente daquela energia que eu passo nas redes sociais. Então eu tento ficar o mais próxima possível dos meus clientes, não de uma forma forçada, sabe? Porque isso faz parte de mim no dia a dia e é isso que eu tô te aconselhando pra você entender que tipo de conversa você gosta de ter, que tipo de papo, de assunto que você pode ter em comum com seus clientes e fazer disso um diferencial do seu atendimento também. Isso com certeza vai fazer com que a experiência de ter uma tatuagem com você seja ainda mais memorável e aí o seu cliente volta alguns meses depois pra tatuar de novo. Para falar sobre o próximo conselho, eu preciso que a gente entenda o aprendizado de tudo de uma forma gradual. Vamos imaginar aqui, todo mundo imaginando comigo agora, vamos imaginar uma escada e cada etapa do processo é um degrau. Para aprender a andar de skate, tu aprende uma coisa, aprende outra e na sequência aprendendo a fazer manobras mais radicais e mais doideira e tal. Então na tatuagem eu vejo que a pessoa aprendeu a segurar, aprendeu a fazer um traço e aí ela já quer fazer um realismo, ela já quer fazer um colorido, ela já quer fazer coisas sinistras, bagulhos sinistros. Cara, isso vai gerar frustração. Agora recentemente eu tive uma aprendiz que é a Flávia, maravilhosa, super dedicada, aprendeu super rápido a tatuar, porque isso foi o que eu mais trabalhei com ela. Vamos evitar que você fique frustrada com o processo. Então a gente adaptava os desenhos dela sempre pra caber
na complexidade que ela sabia aplicar. De nada adianta a gente passar preenchimento, coisas um pouquinho mais difíceis, sendo que ela ainda não tem confiança para fazer. Ela vai ficar frustrada no final do atendimento, não vai ir para casa com essa sensação de hoje fiz um bom trabalho, hoje aprendi uma coisa nova nessa prática, sabe? Então isso é um dos conselhos que eu mais dou pra galera que tá aprendendo, é respeite esses degraus do aprendizado de tatu, para que você não faça tatuagens assim tão complexas além do que você já sabe aplicar. Isso vai fazer com que você fique mais feliz com o processo, que você instigue assim a sua curiosidade de aprender uma coisa de cada vez. E quando eu tava passando as atividades pra Flávia, eu sempre dizia assim, ó, 2, 3 coisas complexas por tatu. Se essa tatu é maior do que você tá acostumado a fazer, ela é num lugar um pouquinho mais desafiador, ela não pode ter algo tão difícil além disso. Eu falo que aprender tatu é igual aprender a dirigir, tu tem que olhar no retrovisor e fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então na tatuagem, se você já tá colocando todas essas barreiras e indo um degrau acima do que você poderia, você vai se frustrar. Você vai chegar em casa, vai olhar a foto daquele trabalho e vai ficar, putz, vou embora, vou desistir disso daqui, que foi o que aconteceu comigo. Eu não tinha essa orientação muito bem definida quando eu era aprendiz e eu fiz muita cagada. As minhas amigas pediam tatu na costela, eu fazia, pediam tatu no pescoço, na barriga, eu fazia, porque eu não tinha filtro na hora de escolher a complexidade e o desafio de cada tatu. Então, trabalhe dentro desses degraus do aprendizado, se você ainda tá aprendendo. Se você já tá lá na frente, isso vale pra gente também. Eu vejo muito que às vezes eu entro numas piras assim, agora eu vou aprender a fazer tal coisa. Eu fico, não. Com o que eu sei fazer, com as técnicas que eu sei aplicar agora no meu trabalho, não adianta eu dar um passo maior do que a perna e tentar uma técnica super difícil sem antes entender o material que eu preciso, entender a base de desenho que eu preciso, sabe? Então, eu respeito muito esse processo, uma forma bem para ter uma evolução bem fluida, digamos assim. Agora é um papo sério, esse tópico aqui é bem sensível. Eu como tatuadora que vivo disso, que essa é a minha profissão, é a minha fonte de renda, é como eu sobrevivo, eu sempre aconselho as pessoas a levarem isso como uma empresa. Tatuar é muito legal, você é autônomo, você tem liberdade nos seus horários, você define as suas rotinas e você desenha, isso é muito legal. Só que precisa de responsabilidade pra você lidar com isso tudo, com essa liberdade. Senão, tu vai mais se frustrar com o processo de ser tatuador e hoje em dia eu vejo muitos coaches de tatu na internet e nem sempre isso é honesto. Prometem 1000 coisas, mas não te ensinam de uma forma honesta como chegar lá. Honesta não no sentido, tipo, tá fazendo alguma coisa legal, mas honesta no sentido de que é bastante coisa pra gerenciar. Um tatuador não só acorda, desenha, vai pro estúdio, ganha dinheiro e depois vai andar de carrão, sabe? Tatuador tem que pagar imposto, tatuador tem que arranjar fornecedor bom, tem que limpar o estúdio, tem que gerenciar a galera do estúdio, comprar material, declarar imposto de renda, fazer a coleta do lixo infectante. São N fatores. E pra ter essa seriedade no teu trabalho como tatuador e passar também esse profissionalismo para os clientes, você vai ter que formalizar essa profissão, sabe? Se acontece algum acidente de trabalho, se acontece algum acidente com você e tu não tem um MEI, não tem o CNPJ, não tem tudo certinho, tudo formalizado, você vai se ferrar. Tipo, basicamente você vai se ferrar, porque sem saúde tu não consegue tatuar. Então, é importante, além de formalizar, fazer uns alongamentos, cuidar da postura, cuidar da saúde em geral, pra que viver de tatu se torne um fator de liberdade na sua vida e não uma prisão, sabe? Autônomo, de modo geral, depende de você ter essas responsabilidades, esse olhar mais profissional também. Não é só curtição. Castaways. We are castaways. Chegou a hora, meu pequeno gafanhoto, vou te falar o último conselho. E esse aqui é um dos mais maneiros, é um dos que eu sinto que eu demorei pra entender e agora que eu entendi. Veja bem, o que eu vou te dizer é um ponto pra você refletir sobre si mesmo, sobre a sua personalidade e como aplicar isso no seu trabalho, que é pra você usar o seu diferencial a seu favor. Qual é o meu diferencial? Não sei. Tu vai ter que descobrir. Por exemplo, eu tenho uma amiga que tá aprendendo a tatuar. Ela não consegue falar nos stories. E o meu conselho pra ela foi: não force ser quem você não é, pra caber na comparação. Lembra que eu falei da comparação no começo do vídeo? Não se compare com quem tem essa habilidade de falar, ou então de fazer reels, ou então de fazer essas coisas nas redes sociais. Não dá pra seguir o caminho do outro. Então, faça o melhor com o que você tem na sua mão. Se o seu diferencial é ser músico, tente atrair esse nicho pra
ser seus clientes. Se o seu diferencial é gostar de saltar de paraquedas, comece a divulgar, mostrar esse traço da sua personalidade e, consequentemente, as pessoas vão se conectar com isso e outros clientes aventureiros ou então pessoas que admiram isso em você vão querer tatuar com você especificamente. Às vezes não é nem só sobre a arte, sobre o desenho, é pra se conectar com você. E isso é muito valioso dentro do atendimento da tatu. Eu acho que quem sabe explorar isso muito bem, se joga e vai. Tem que aproveitar desse caminho mesmo. E eu tenho um amigo, lembrei de um amigo biólogo, e eu amo quando ele posta os desenhos destacando o nome científico e as espécies e as plantas silvestres, ele também faz isso. Isso é um diferencial incrível. E todo cliente meu que diz que quer fazer uma onça da floresta, não sei qual, eu falo, faz com aquela pessoa ali, porque ele manda muito bem, ele adora falar sobre isso. Quando eu tatuava no mesmo estúdio que ele, eu amava ficar perguntando: que planta é essa? Da onde é isso? Que bicho é aquele? E é o diferencial. Eu tenho certeza que os clientes dele também sentem esse encantamento que eu, quando fui cliente dele, adorei saber. Então, acho que deu pra entender. Busque o seu diferencial e trabalhe com isso a seu favor. Pode ser algo da sua personalidade, pode ser algo em comum que os seus clientes têm com você. Eu vejo a galera que desenha muito bem, que veio do desenho do anime e explora isso na tatuagem. Eu acho isso fantástico. Os clientes se conectam e falam sobre isso durante a tatu. Isso é maravilhoso, cara. Você poder entrosar isso, sabe, da sua vida no seu trabalho. Isso é um privilégio de ser tatuadora, então vamos usar isso a nosso favor. Eu, por exemplo, acho que eu exploro bem esse diferencial de ser destravada nas câmeras para falar em público. É o que eu tô fazendo agora. Então eu sempre, desde o começo de quando eu fui aprendiz de tatu, eu já explorava, já mostrava a minha cara, já mostrava meu rolê, que look eu tô usando, o que eu tô comendo, o que eu tô bebendo, e as pessoas consequentemente foram me seguindo e se conectando com todos esses detalhes da minha personalidade também. Eu amo trabalhar com isso e poder demonstrar. Eu acho que eu seria muito frustrada se eu tivesse que divulgar meu trabalho nas redes sociais, mas de uma forma quadrada, sabe? E é isso, meus pupilos! Espero que esses conselhos te ajudem aí no seu caminho como tatuador ou como tatuadora, ou como curioso que chegou aqui do nada e assistiu esse vídeo até o final. Saiba que você é uma pessoa muito legal, você merece tudo de bom na sua vida. Mete o like nesse vídeo, se inscreve nesse canal. Já te falei, eu não sei onde a gente vai, mas a gente vai junto, tá? E se você tem algum conselho pra dar pros iniciantes, ou se você é iniciante e tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou responder com o maior carinho, o maior prazer. Me segue nas outras redes também. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!